Boa noite, gente. Vamos aguardar as pessoas se conectarem. Midian, tudo bom? Minha prima. Hoje, meu nome é Camila Coutinho e eu vou falar um tema muito interessante, que é transtorno alimentar. Tô vendo ali Débora entrando aqui do marketing, que bom. Vamos esperar mais as pessoas entrarem. Leonardo, psiquiatra aqui da clínica, que bom que entrou. Nossa, quanta gente bacana entrando. Aline, uma amiga do coração. A gente vai falar sobre o transtorno mental muito interessante, muito importante, que durante a pandemia tem se mostrado muito mais intenso para alguns pacientes, né? Ana, tudo bom, Ana? A gente vai aguardar mais um pouquinho, minha tia. E eu gostaria que vocês mandassem perguntas, é muito interessante, porque é uma conversa, né? Eu estou voltando agora de licença maternidade, sou médica aqui da clínica, estou vendo ali que já tem paciente que eu também aparecendo, já estou de volta, gente. E assim, as perguntas são interessantes para que se torne um debate, uma conversa muito mais com, assim, os questionamentos de vocês, as dúvidas, para que a gente possa realmente estar no bate-papo e seja mais interessante possível, tá certo? A nossa outra psiquiatra entrou também, Tabata. Então, eu vou falar sobre compulsão alimentar, que é um tipo de transtorno alimentar, tá certo? Existem vários tipos de transtorno alimentar. Então, a gente tem a anorexia nervosa, a bulimia, né? O transtorno do comer noturno, mas eu vou estar falando mais especificamente da compulsão alimentar, especialmente nesse período de pandemia. Mas vocês podem trazer outras perguntas, outros questionamentos, que a gente vai tentar tirar dúvida, tá bom? O que é compulsão alimentar? Compulsão alimentar periódica, que a gente chama, transtorno de compulsão alimentar periódica. Esse é o nome que a gente dá para a compulsão alimentar, que a gente simplifica, né? As pessoas simplificam. É um transtorno alimentar que ocorre em parte da população, mais ou menos 4,5% da população. E ele foi descrito pela primeira vez em 1959, né? Então tem pouco tempo, é muito recente não a descoberta, porque isso já acontece desde sempre, mas o estudo. E por que estudar isso? E por que trazer isso como um transtorno? Por que isso é tão difícil? Por que isso causa tanta tristeza para o paciente, tanta dificuldade, né? Então, ele foi considerado transtorno porque a gente sabe que grande parte dos pacientes que têm esse transtorno alimentar são obesos, né? São obesos. Então, e a obesidade traz outras dificuldades para o paciente, né? Tristeza, muitos pacientes deprimem, sintomas ansiosos, baixa autoestima, doenças físicas em si, então pressão alta, diabetes, né? E doenças cardiovasculares. Então, toda essa síndrome, né? E o transtorno de compulsão alimentar periódica, estando associado à obesidade, tão associado, causa muito mal para o paciente. Por isso que foi tão importante trazer como por que isso acontece? Porque algumas pessoas têm esse descontrole em relação à comida, né? Nem todo paciente obeso tem transtorno de compulsão alimentar, tá certo? Isso é muito importante. E a gente observa que pacientes que têm o transtorno de compulsão alimentar, eles têm mais dificuldade de perder peso, eles recaem mais, eles oscilam mais de peso durante a vida, né? E eles têm, em grande parte, uma obesidade mais grave, tá? Então, o transtorno de compulsão alimentar periódica é caracterizado por um que a gente chama de binge. Binge é quando a gente come significa, não tem uma tradução específica para o português, significa orgia, festa, né? Então, quando você faz um comer em orgia, em grande volume, descontrolado. Ele é caracterizado por 2 horas desse comer descontrolado, em grande quantidade, que pode chegar até 1.000, 5.000, 14.000 calorias numa única refeição. Tem que durar até 2 horas essa orgia alimentar.
14 mil calorias para uma pessoa se alimentar é o que ela comeria numa semana inteira para sobreviver. Então, é muita caloria. Lógico, né? Obviamente, esses pacientes vão ter muito mais tendência a ser obeso. Mas não são todos, né? Então, tem pacientes obesos que não têm transtorno de compulsão alimentar periódica. A gente vai ver que existem na psiquiatria critérios. A gente ainda não tem biomarcadores, né, para as doenças da psiquiatria, mas a gente tem critérios de diagnóstico. Então, os critérios de diagnóstico para transtorno de compulsão é exatamente esse. Você comer em menos de 2 horas uma grande quantidade de alimentos. Os pacientes relatam um descontrole muito grande. Eles dizem assim, parece que não fui eu, doutora. Parece que eu estava vendo de fora alguém comendo de uma forma voraz. Em grande quantidade, de forma descontrolada, trazendo muito sofrimento ao paciente depois, a sensação de culpa, de menos-valia, né? E além desses 2 critérios, que é o comer em menos de 2 horas em grande volume, de uma forma descontrolada, tem outros critérios associados que devem comparecer na síndrome, né? Nesse transtorno. 3 deles, pelo menos, devem estar além desses 2 que a gente acabou de falar. Então, o paciente vai comer sem fome, é um dos critérios. Se eu como sem fome e eu tenho vergonha, né? Porque eu já estou acima do peso e as pessoas sabem, eu estou me escondendo. Então, eu como sem fome é um critério. Eu me escondo para comer. Eu como demasiadamente até me sentir empanturrada. Isso é muito clássico também. Come escondido porque tem vergonha. E depois uma sensação de culpa muito grande. Então, tem que ter 3 desses 5 critérios para a gente falar que o paciente tem esse transtorno. Isso é um episódio que eu falei de binge. Para ter o transtorno, isso tem que acontecer pelo menos uma vez na semana por 3 meses. Aí a gente fala de um quadro leve, mas existem casos moderados, casos graves e extremos. Então, caso extremo, o paciente chega a comer dessa forma mais de 14 vezes na mesma semana. Então, a chance dele ser obeso vai ser muito grande, né? Então, eu descrevi os critérios, mandem perguntas, tá certo? Já tem algumas perguntas que chegaram aqui. Deixa eu olhar aqui para falar com vocês. Primeira pergunta que chegou foi a seguinte. Meu netinho tem 7 anos, pesa 52 quilos. É um peso muito acima para uma criança de 7 anos, eu não sei a estatura dele, né? Mas, pelo relato aqui, está muito acima do peso, tá bom? O que eu posso fazer? Por favor, me orienta, preciso fazer alguma coisa por ele. Então, se trata de obesidade em uma criança de 7 anos. A gente sabe que a obesidade infantil cresceu muito. 1 em cada 3 crianças, de acordo com o IBGE, estão ou com sobrepeso ou com obesidade. Então, é algo muito sério que a gente tem que cuidar, né? Essas crianças vão ter um risco maior de ser obesas na idade adulta, um risco maior de doença cardiovascular, hipertensão, diabetes. E, além disso, vários transtornos mentais podem estar associados. Então, por exemplo, essas crianças podem ter transtorno de conduta, então ser mais desobedientes, mais arredias, né, irritadiças, podem ter depressão associado a esse transtorno. Pode ser uma criança que tenha TDAH, por exemplo. TDAH, ser mais impulsivo, então come mais. Crianças que têm mais baixa autoestima, né, sofrem mais bullying, então, e tem uma qualidade de vida muito pior do que as outras crianças. Então, é uma criança que tem que ser cuidada, tem que ser tratada, né, desde sempre. Não só pela questão física da obesidade, mas também pela questão psíquica que ela traz com essa criança. O que a gente aconselha nesse sentido? Primeira coisa, ele precisa de uma avaliação médica. A gente sabe que tem outras causas da obesidade, né, causas médicas que podem gerar obesidade na criança, e tem que se excluir essas causas. Tem síndromes genéticas, inclusive, que podem causar obesidade em criança. Uma avaliação psiquiátrica é muito importante, porque, por exemplo, TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, a criança vai ter 2 sintomas clássicos, impulsividade, e ela vai ter a distração. Então, ela vai comer de uma forma distraída, comer muito mais e impulsiva. Então, ela vai comer mais. Então, se ela tem um transtorno de déficit de atenção associado,
provavelmente ela pode estar tendo aí esse comportamento alimentar muito alterado, comer com grande volume por conta de uma outra doença mental, que pode e tem tratamento. Crianças com depressão. Crianças com depressão, a gente nota que a depressão na criança se apresenta de uma forma diferente. Então, a gente chama de depressão atípica, por exemplo. A criança se apresenta mais irritada, mais quieta ou mais quietinha no canto, não demonstra aquela tristeza clássica da depressão, que a gente acha que depressão é só isso. Então, a criança fica mais paradinha, com falta de prazer nas coisas que ela gostava antes, não quer sair, né? E um dos critérios também de depressão que podem aparecer na criança é exatamente o aumento de apetite, que não seria, no caso, a compulsão alimentar em si, mas uma depressão na criança que vai causar obesidade nela também. Então, a avaliação médica se torna muito importante nesse momento, tá? Para poder excluir essas outras causas, ver se a criança está passando por algum estressor. Então, tem várias causas que podem estar levando a essa obesidade. É multifatorial a obesidade, né? Então, tem fatores genéticos, fatores psicossociais e a família é muito importante nesse processo, né? Nem toda criança filha de obeso vai ser obesa. Nem toda criança que tem pais magros vai ser magra. Porque existem também fatores ali daquela família. Então, se a família come mal, a criança vai aprender exatamente a comer mal. Tem comidas que são mais palatáveis, que são mais saborosas. E se a gente oferece essas comidas desde muito cedo para a criança, claro que ela vai criar um hábito de comer o que é mais gostoso, o que é mais palatável. Outra questão importante é, por exemplo, crianças com TEA. Por isso que é importante o diagnóstico diferencial e a avaliação médica. Crianças com transtorno do espectro autista, que é o TEA, elas podem ter uma dificuldade sensorial, né? No paladar mesmo, ela ter dificuldade com algumas texturas. Então, pode ser isso, que a criança não queira comer alguns alimentos e só se alimente de texturas que a gente chama mais palatáveis, né? Comidas mais palatáveis, como massas, carboidratos, bem refinados. Então, pizza, pão, tudo que vem em saquinho, gente, né? É muito ruim para a criança. Então, biscoito, bolacha, tudo que eu falo assim, tudo que vem em caixinha e saquinho é mais calórico, é mais saboroso, mas em geral tem uma qualidade nutricional pior, né? Então, assim, oferecer para a criança alimentos que ela, desde pequena, que ela vá se adaptar com a textura, né? Mostrar o alimento de uma forma bonita para a criança, estimular a atividade física, porque existe esse equilíbrio, é necessário que a criança faça atividade física e que seja prazerosa para ela. Então, descobrir algo que seja prazeroso para essa criança. Avaliação multiprofissional, não só do médico, mas do psicólogo, nutricionista. Em alguns momentos também precisa de um endócrino, o pediatra tem que estar junto. Então, assim, todos todos esses fatores são muito importantes para poder tratar a criança, tá certo? Outra pergunta. Como efetivar a quebra do ciclo de compulsão nesse quadro de quarentena? Muitos pacientes chegam para mim trazendo que, Camila, olha, nesse momento está sendo muito mais difícil fazer dieta. É generalizado isso, realmente está muito mais difícil. Um dos prazeres que a gente tem na vida é comer. E como a gente ficou muito restrito nesse momento, a gente perdeu muitos prazeres, né? O prazer de estar com os amigos, o prazer de sair. A gente está com convívio dentro de casa muito intenso, então tem mais conflitos em casa, que é um grande estressor às vezes. Não poder estar com quem se gosta, não poder fazer coisas que você gostava de fazer antes, é um grande estressor. Então, a gente observou que houve um aumento de pacientes que recaíram de alguns transtornos mentais, né, por conta desse estressor, então depressão, o paciente voltou a ter depressão, o paciente volta a ficar mais ansioso, muitos entram num processo de estresse muito grande. E às vezes a gente desconta no que o que é possível. O que é possível hoje, que está mais acessível? A comida, né? Então aumentou muito os beliscadores, que a gente chama, pessoas que ficam o dia inteiro comendo. Porque a comida tranquiliza. Quem
especialmente o ansioso, né? Tem uma pergunta ali também sobre ansiedade. Dá sim sensação de tranquilidade. Quando a gente fala em ansiedade, o que é ansiedade? Seria um processo normal, né, de fuga, né? Pela fuga a gente causa você querer correr, você querer se defender e dá aqueles sintomas ansiosos. Quando você come algo que é palatável, gostoso, você se tranquiliza. Então, isso é muito comum acontecer nesse período de quarentena que a gente está muito estressado, a gente descontar na comida sim. Então, o que fazer? Tentar procurar outras coisas que você goste. Por exemplo, tem um curso que está acontecendo e eu queria muito fazer e eu nunca tive a oportunidade porque eu não tinha tempo. Agora você tem tempo. Então, vá lá, liga seu curso, se inscreva, tenta fazer, né? As relações, você tentar falar via rede social com as pessoas, criar vínculos de outras formas, que isso é muito importante também. Então, tem outras maneiras, tentar fazer atividade física dentro do possível. Muitos pacientes eu falo assim, e subir escada, né? Então, desce do elevador e sobe escada, bota seu tênis, buscar outras formas de prazer também. A atividade física causa prazer depois que você pratica. Então, isso é muito importante. Outra pergunta. Sou borderline bipolar e sinto que os remédios meio que ativaram a minha compulsão em nível sério, que engordei 40 quilos desde que comecei a tomar. Não sei o que fazer. A gente sabe que alguns outros transtornos mentais podem estar comórbidos, que a gente chama, com o transtorno de compulsão alimentar. O transtorno de bipolar do humor é um deles. Até 25% dos pacientes com transtorno bipolar podem ter o transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, além da medicação, que muitas delas realmente aumentam o apetite, a própria doença pode causar esse aumento de apetite. Então, tem que procurar o médico, você pode conversar com o seu psiquiatra, ele vai te ajudar, ele pode tentar substituir alguma das medicações. Sem tratar, não pode. Transtorno bipolar é uma doença grave, você não pode ficar sem tratar, não pode substituir, parar a medicação sem falar com o médico. Ele que vai orientar todo esse processo e aí, quando você estiver estável também, é outra coisa que eu falo para meus pacientes. Aguarda um pouco, é importante a perda de peso, mas às vezes, no momento que você está em um quadro agudo, por exemplo, de transtorno bipolar, não é o mais importante naquele momento a perda de peso, é tratar, estabilizar, e aí sim a gente vai para um próximo passo, que é tratar também a questão do ganho de peso. Pacientes que têm personalidades mais impulsivas, que a gente chama. Então, transtorno de personalidade borderline, as pessoas são mais impulsivas, né? É um critériozinho que está ali associado. Quando a pessoa é mais impulsiva, ela perde o controle mais com a comida também. Então, são pessoas que podem ter está mais associado com esse tipo de transtorno alimentar também. Então, você tem dois fatores aí de risco que tem que manter esse acompanhamento com o psiquiatra para que isso não se aumente muito mais esse peso, porque a obesidade é uma doença também grave, que traz muita angústia para o paciente e sintomas físicos graves, tá certo? Como controlar a compulsão, a gente acabou falando um pouquinho, né? Perguntou somente com a medicação? Não. Medicação pode ajudar sim alguns pacientes. É muito importante que tenha um acompanhamento médico. Por quê? Uma das medicações que a gente controla a compulsão alimentar, paciente bipolar, por exemplo, não pode fazer uso. Porque pode, ou se fizer uso, tem que estar com acompanhamento muito, muito de perto do médico, porque a gente vai observar qualquer mudança do humor e aí a gente vai suspender a medicação. Então, não tratar com o médico próximo é muito sério. Às vezes a gente não trata compulsão com medicação. Casos mais leves, que a gente tem como mudar comportamento, a gente consegue fazer isso, a gente não precisa de remédio. Casos mais graves, às vezes a gente precisa introduzir medicações. Mas sem um acompanhamento médico, pode implicar em risco, tá certo? Então, procure o seu médico, ele vai te orientar e você pode sim usar algumas medicações para ajudar nesse processo aí de perda de peso e de controle da compulsão. Mas mecanismo comportamental é muito importante. Outra pergunta aqui.
A pergunta foi: a comilança promove as mesmas sensações que o uso de drogas? Muito parecido, né? Existe um sistema que a gente chama de recompensa e que estão ativadas também durante o processo de compulsão alimentar, que estão nos pacientes que têm transtorno por uso de substâncias e álcool, por exemplo. Então, se parece muito, por isso que é tão importante esse acompanhamento, tá bom? Esse sistema de recompensa é ativado nessas pessoas de uma forma errada e eles não conseguem controlar o impulso do uso. E aí parece muito realmente com o uso de substâncias, tá bom? Minha tia tá ali também. Vamos para outra pergunta aqui. Tenho uma vontade absurda de comer doce e faço descontroladamente. Isso pode ser sintoma da compulsão? Pode sim, né? A gente sabe que alguns alimentos são desencadeadores dessa compulsão. Então, normalmente alimentos doces, alimento com muito carboidrato, pode ser o gatilho para um processo compulsivo. Tem que ver se tem os outros critérios para a gente falar que é compulsão. Então, além do descontrole, comer em grande volume, em curto espaço de tempo, sem fome, estar comendo, comer até se sentir empanturrado, comer rápido e se esconder. O paciente se isola, porque tem muito sofrimento associado a isso. Tem muita vergonha, tem muito estigma, né? Então, pelo menos 3 dos outros critérios tem que estar presente. Então, você pode ter, na verdade, um episódio que você está mais descontrolada. Não quer dizer que você tenha compulsão. Tem que ter esses critérios, como eu falei. Isso tem que acontecer uma vez por semana, tá certo? Por 3 meses, para a gente configurar o transtorno de compulsão alimentar periódica. Vamos lá para outra pergunta. A ansiedade piora os quadros de compulsão alimentar? Sim. A gente não sabe, assim, ao certo quem é que começa, quem é que termina, né? Se a compulsão causa ansiedade ou se é a ansiedade que promove depois a compulsão. O que a gente sabe é que pessoas que têm grau de ansiedade muito alto e que se alimentam de comidas adocicadas, elas melhoram, elas tranquilizam. Então, aí começa esse processo de retroalimentação, né? E aí vai acontecendo com frequência, a pessoa come para se acalmar, né? E por isso também tem que haver um tratamento nos transtornos ansiosos associados aí à compulsão alimentar. Tá bom? Sim. Me perguntaram se eu posso repetir os critérios. 2 tem que estar presentes, que é comer descontroladamente. Então, descontrole é um dos critérios que tem que estar presente sempre. Comer descontroladamente, em grande volume, assim, até 2 horas, tá? Esses 2 têm que estar presentes. Além desses 2, mais 3 dos 5 que eu vou falar. Comer sem fome, comer em grande velocidade, comer escondido, comer rápido e depois tem um sentimento de culpa. Culpa, baixa autoestima, desvalia. O paciente tem muita sensação de culpa, muita tristeza após o ato compulsivo. Tá certo? Outra perguntinha. Com a pandemia, tenho comido o tempo inteiro. Muitas vezes percebo que já estou mais do que satisfeita, mas permaneço comendo. O que posso fazer para melhorar? A gente fala que um dos critérios, às vezes, vamos deixar claro, é comer em menos de 2 horas. Existe uma dúvida em relação a isso. Alguns pacientes continuam comendo depois dessas 2 horas, em grande volume. Não quer dizer que eles não tenham a compulsão. A gente cria critérios dentro da psiquiatria para facilitar o diagnóstico, né? Mas a gente tem nuances dentro desses critérios que a gente tem que deixar claro. Então, o paciente, às vezes, come o dia inteiro em grande volume, ou mais do que 2 horas, mas a quantidade é muito exacerbada, é descontrolado. A gente pode caracterizar também como transtorno de compulsão alimentar periódica, tá certo? O que posso fazer para melhorar? Normalmente, o processo de comer compulsivo, o paciente não entra em concentrar no que está comendo, né? Na perceber a alimentação. Então, isso é muito importante. O antes do se alimentar de 3 em 3 horas, para que você não entre no processo de restrição durante o dia.
e você sinta muita fome e descompense, isso foi provado que aumenta a chance de compulsão. Restrição alimentar muito severa, não tão paciente que fala assim, hoje eu não vou comer carboidrato nenhum ou não vou comer nada. A chance dele fazer um episódio compulsivo, um binge depois, é muito maior do que o paciente que come de 3 em 3 horas, que bebe muita água durante o dia, que se alimenta de uma forma mais concentrada, focada na alimentação, sem estar com a televisão ligada, sem estar correndo com o prato na mão. Então, isso deve ser evitado, tá? Comer com o prato na mão, comer correndo, não se concentrar no que está comendo, demorar muito para comer e fazer restrição alimentar muito severa. Todo paciente que faz restrição alimentar muito severa, em geral, a maioria deles, podem fazer depois um episódio de binge, né? De compulsão, de comer muito descontroladamente, tá certo? Então, isso deve ser evitado. E se concentrar na alimentação, ter compaixão consigo próprio. Se você saiu daquele controle que você tinha, então hoje eu não vou comer nenhum tipo de alimento que não seja saudável. Eu estou fazendo uma dieta certinha, equilibrada, eu preciso perder peso. Você comeu duas bolachas. Normalmente, o paciente que tem transtorno de compulsão alimentar periódica, quando ele extrapola isso, ele se sente fracassado e fala, já comi isso aqui, vou comer tudo. É muito frequente isso acontecer. Então, a gente fala assim, ó, para de onde está, quando você cai em si, no descontrole, e para. E começa tudo de novo. E não deixar que o descontrole, você está tão baixa autoestima, tão mal, que você deixe que aquilo perca o controle com o resto todo que você já conseguiu em algum momento, né? Então, parou ali e volta a tudo de novo, tá bom? Só um psiquiatra pode diagnosticar a compulsão. Diagnóstico de doença em geral, quem pode dar é médico, né? Qualquer médico. É claro que o psicólogo pode perceber isso e encaminhar, né? Então, assim, é uma equipe múltipla, de múltiplos profissionais que tem que estar associados para o diagnóstico e podem estar encaminhando aí para avaliação médica, para finalizar o diagnóstico, na verdade. A gente precisa desses profissionais todos com a gente. A gente não consegue fazer nada sozinho, isso é muito importante deixar claro. A gente precisa do psicólogo, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do educador físico, para que o paciente tenha um acompanhamento multiprofissional e a gente consiga tratar essa doença que é multifatorial, né? Então, não é remédio só que vai tratar transtorno de compulsão alimentar, tá? Então, o diagnóstico é dado pelo médico, que não precisa ser só o psiquiatra, mas em geral pelo médico, mas com a ajuda de todos esses profissionais. É muito importante que eles estejam com a gente nesse tratamento dessa doença tão grave, né? Que às vezes traz tanto sofrimento para o paciente. Que necessidade tem que necessariamente comer em grandes quantidades? E aqueles que comem pouco, só que o tempo todo, pode ser considerado compulsão também? Não. Aí não entra no critério de compulsão alimentar periódica, né? Porque a compulsão alimentar periódica tem que ter o que a gente chama do binge, que é essa orgia alimentar, esse descontrole em grande volume. Aí a gente chama de pessoas que comem comidas calóricas o tempo inteiro, mas não tem esse descontrole aí. Ela vai comendo o tempo todo durante o dia, pouquinho, mas não é nem de uma forma tão descontrolada, na verdade. Ela sabe o que ela está comendo, mas ela sente vontade de comer durante o dia todo. Esses pacientes, quando obesos, eles têm um prognóstico melhor em relação à obesidade e o tratamento da obesidade. Então, por isso que se separou pacientes obesos que têm esse transtorno alimentar e pacientes obesos que não têm esse transtorno alimentar, tá? Os pacientes que não têm um prognóstico melhor, né? Então, isso é muito interessante. Inclusive, pós-bariátrica, como alguns precisam fazer, os pacientes que têm o transtorno de compulsão alimentar periódica, ele tem um prognóstico pior, tá? É mais difícil o tratamento, mas a gente consegue tratar, né, com essa equipe toda junta. Então, não é que não tenha solução, não, tem. Mas é um prognóstico um pouquinho mais complexo, tá certo?
como grandes quantidades de alimento e depois coloco tudo para fora para tentar diminuir essa sensação da compulsão. Preciso procurar um psiquiatra? Essa pergunta é muito interessante, porque aí não é mais nem a compulsão alimentar. Tem o binge, que é esse comer descontrolado, e depois a pessoa procura algum mecanismo compensatório, que pode ser purgar, né, que é vomitar, que pode ser uma atividade física extenuante, uso de diurético, uso de laxantes. Nesse caso aqui não. Não é um transtorno de compulsão alimentar periódica, isso é bulimia, né? É mais difícil o paciente bulímico procurar acompanhamento médico, é muito importante que procure. Normalmente, uma outra questão que tem uma diferençazinha é que o paciente que tem transtorno de compulsão alimentar periódica, ele tem muita preocupação com a forma dele comer. É descontrolado, doutora, eu não sei por que eu não consigo controlar. Já o paciente com bulimia, ele tem muito mais um desconforto com o próprio corpo, né? Ele se preocupa muito mais com a forma, com a sensação de ganhar peso, de perder a forma. Então, tem essa diferença. A bulimia também tem tratamento, precisa de um acompanhamento médico, é importante, tá? A gente sabe que o transtorno alimentar pode migrar, o paciente começar com sintomas mais restritivos, de repente ele começa a purgar, depois ele pode ter um transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, às vezes, ele não fica só em um padrão, ele vai mudando durante o longo da vida. Então, precisa de um acompanhamento sim, tá certo? É muito importante. O ideal é procurar um psiquiatra também. Como ajudar quem iniciou compulsão alimentar na quarentena? Eu já falei um pouquinho, né? Quem iniciou na quarentena tem esses estressores associados. É muito difícil a gente tirar todos esses estressores, né? A gente está em convívio ali com o familiar, que é mais difícil o tempo inteiro mesmo. A gente não pode fazer atividade física como a gente fazia antes, tá certo? A gente vê notícias o tempo inteiro alarmantes, que deixam as pessoas mais ansiosas também. Então, são muitos fatores ali que estão desencadeando ansiedade, desencadeando mecanismos de compensação para essa angústia, né? Para diminuir essa angústia. Então, a gente tem que buscar formas de lidar com esses estressores. Então, se eu não estou conseguindo fazer atividade física na academia, mas eu posso subir escada, vamos fazer isso. Se eu posso fazer um curso, vamos fazer um curso. Se eu posso estar, por exemplo, nesse momento, eu estou aproveitando para cuidar do meu bebê. Então, eu estou mais próximo da família. Então, procurar recursos para não tentar aliviar essa angústia na comida, né? Porque, como eu falei, a comida dá uma sensação de tranquilidade. Então, para que isso não seja a sua única válvula de escape, tentar procurar outras coisas que te deem prazer, que te deem satisfação também. Desligar um pouquinho a televisão, se está te incomodando muito esse bombardeio de informação, que em geral é uma informação ruim, que vai te deixar angustiado, entristecido, né? Eu quero assistir, Camila, um tanto de série que eu nunca assisti e que eu sempre quis colocar assistir assim todas e aproveita para fazer isso, né? Arrumar um guarda-roupa que há muito tempo está lá acumulado. Então eu falei assim, vai procurando coisas que você queria tanto fazer e que nunca teve oportunidade e que está em casa propicia nesse momento você fazer essas coisas, essas pequenas coisas do dia a dia que você sempre dizia, eu não tenho tempo, vou deixar para depois, né? Então eu acho que isso são formas aí de tentar driblar um pouquinho essa sensação de angústia, de confinamento, de medo, que está todo mundo tendo mesmo também, né? Não só de adoecer, mas de parentes adoecerem. Quando a gente tem idoso próximo, a gente fica muito angustiado. Então, tem outras formas aí de lidar com essa sensação de angústia que o confinamento está trazendo. Tem mais alguma pergunta? Tem aqui na verdade, uma frase que me chamou a atenção. Estou para explodir com essa quarentena, tá? Não é nem só voltado aí para o transtorno de compulsão alimentar, mas é importante até porque semana que vem, dia 15, a gente vai ter uma live sobre depressão nesse período de quarentena. Talvez seja importante que algumas pessoas assistam,
porque estão sofrendo muito, né? Não estão aguentando, estão deprimindo em casa, estão passando por processo de muita angústia, estão longe de familiares, estão com essa mesma sensação de tensão constante, de tristeza, de que vão explodir. Então, nesse momento, talvez seja importante buscar recursos para cuidar disso, né? Tem que procurar um acompanhamento médico. Se está com esse sofrimento todo, se está assim, não estou mais conseguindo lidar com isso, já busquei, Camila, várias formas, já fiz tudo isso que você me falou, e tem que procurar uma avaliação médica para poder isso não virar um transtorno mais grave. Quanto mais intenso, mais fica difícil o tratamento, mas se a gente começa logo no início, a gente consegue tratar, o paciente fica bem, tá bom? Teria algum medicamento natural que poderia ajudar a ansiedade? Enfim, tem algumas medicações, na verdade, não tem um embasamento científico muito pautado, que eu possa te dizer, tá? O melhor é você procurar um médico que vai fazer uma avaliação geral. Não tem milagre para emagrecer, essa é a verdade, né? É o balanço entre comer e gastar, tá certo? Então, assim, muitos pacientes chegam com essa demanda: Camila, o que eu posso fazer para poder emagrecer com facilidade? Eu mesma engordei bastante na minha gravidez, e agora o que a gente tem que fazer é diminuir a ingesta calórica e atividade física para compensar o que se acumulou. Não tem muito milagre em relação a isso. Então, ervas, medicação para emagrecer não existe. Existe medicação para compulsão, para diminuir o processo ansioso. Aí sim, e a gente pode ajudar dessa forma, tá bom? Então procure um médico para ele avaliar e ver se você tem alguma comorbidade, ver se você está mais ansiosa, se tem alguma coisa acontecendo que ele possa te ajudar com alguma medicação. Mas tem paciente também que não tem, só come mais mesmo. Camila, eu tenho prazer em comer e como mais. E aí atividade física, né? E mudar o que come, diminuir volume, tá certo? Tinha uma outra pergunta mais acima. Você poderia falar um pouco sobre a ansiedade noturna? De dia fico super bem, mas à noite eu fico com uma crise de ansiedade. Eu não sei se você falou sobre o comer noturno, eu acho que você quis dizer sobre isso, né? A síndrome do comer noturno. É uma síndrome também, é um transtorno alimentar. É angustiante porque é exatamente a sensação. É à noite que parece que eu não consigo controlar. Normalmente isso acontece quando o paciente faz muita restrição durante o dia, tá? Então à noite ele compensa. Ninguém que faz muita restrição, em geral, a não ser paciente que tem anorexia, né? Consegue fazer uma restrição e manter a restrição. Mas quem faz restrição alimentar, geralmente faz a compulsão, e normalmente é à noite. Então é muito comum o paciente chegar e falar assim: à noite que eu sinto mais fome. Durante o dia ele fez uma grande restrição, tá? Tem estudos mostrando também que pacientes que têm a síndrome do comer noturno, ele tem uma dificuldade, uma alteração do padrão do sono. Então ele acorda, ataca a geladeira, também às vezes come alimento gelado, né? Doce, salgado, mistura tudo. Então a avaliação do psiquiatra é bem importante também, até para definir. Às vezes está associado também à compulsão alimentar periódica, pode ter as duas patologias juntas, então tem que ter uma avaliação para poder tratar. Mas o que eu aconselho em geral é não fazer restrição, tá? Aí você fala: mas Camila, você não acabou de dizer que eu tenho que comer menos para eu não engordar? Tá, você tem que comer menos, várias vezes ao dia, alimentos saudáveis, ricos em fibra, beber bastante líquido, se alimentar bem, né? Com alimentos com valor nutricional. Não é ficar sem comer ou comer muito o dia inteiro. E alimentos que não têm valor nutricional, que dá um índice glicêmico muito alto, daqui a pouco você está com fome de novo. Então, assim, a avaliação e acompanhamento do nutricionista é muito importante nesse processo para orientar o paciente em relação a isso. O que comer, o que é que vai me trazer saciedade, o que é que tem um valor nutricional importante, tá bom? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, fiquei muito feliz com todos vocês.
né? Semana que vem vai ter a live sobre depressão, nesse período de quarentena. Eu acho que é muito importante, tem muita gente angustiada nesse momento, deprimindo, pacientes com histórico de recaída nesse processo aí, muito sofrido para todos nós. Agradecer, foi muito bom, um abraço a todos, tá?